um trânsito de carros ali nessa capa? Normal. Perfeito, então. Bom, então vamos em frente. Tá, essa daqui, então, seria, no caso, a primeira aula dessa disciplina, né? Que é distribuição, roteirização e rastreamento. Para mim, particularmente, eu acho uma disciplina complexa. Eu vou tentar simplificar ela dentro daquilo que for possível nesses dois encontros. E, enfim, espero que vocês possam entender, basicamente, pelo menos a parte principal de como funcionam esses três tópicos, tá? Isso não exclui, pessoal, eu sempre comento, né? Agora vou comentar para vocês dois, no caso, que estão vendo essa aula agora direto. Não exclui o fato de vocês terem que dar uma olhada no material que está lá no portal. E eu vou até citar um livro que está ali no portal que é muito completo. Vocês têm ele disponível na íntegra dentro do AVA de vocês. E esse é um livro que vale a pena vocês lerem e conhecerem, tá? Ele fala tudo basicamente sobre distribuição e roteirização. Tá ok? Nessa aula aqui, então, de agora, deixa eu só preparar a caneta aqui. Nessa aula de agora, então, o que nós vamos ter? A gente vai aprender um pouquinho de vantagem e desvantagem da terceirização do transporte. Tá? Vocês vão ver que, em alguns momentos, vale a pena você terceirizar esse tipo de serviço, em outros não. Vocês vão aprender um pouquinho sobre métodos de construção de roteiros, tá? Inclusive sobre o planejamento de roteirização e a tecnologia associada para fazê-lo, perfeito? Hoje, você com smartphones, tablets, GPS, aparelhos de GPS embutidos no veículo, por exemplo, isso facilita muito o aspecto de roteirização. Mas vocês vão ver que nem sempre foi assim. A ideia que nós vamos tentar conversar hoje um pouquinho é tentar otimizar a utilização desses softwares. Eu vou mostrar, inclusive, alguns softwares que não são voltados para a população, vou usar um termo assim, para a população normal, mas são voltados especialmente para o trabalho logístico. De empresas, né, o trabalho logístico empresarial nesse caso, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre eles, inclusive também sobre um jogo de computador que ajuda muito nesse tipo de conhecimento, para você que eventualmente gosta de jogar um videogame ali. Perfeito? A ideia de hoje então é tentar tornar o tema o mais light possível. Na semana que vem nós vamos dar continuidade sobre esses tópicos, mas nós vamos começar então falando do seguinte aspecto, de maior ou menor grau, tá? Todos os casos, perfeito? A ideia que pode existir um ciclo de produção, que a minha empresa vai ter que transportar o meu produto até que chegue ao consumidor final, tá? E esse é um processo, ciclo de produção. Esse produto ele vai ter que ser transportado para chegar no consumidor final. E para isso, para realizar essa tarefa, eu tenho várias maneiras de realizá-la. Tá? Posso realizar de várias formas. Pode ser, aqui nesse caso, vou estar dando alguns exemplos, né? Pode ser por caminhão, por trem, por avião, por navio, alguns até por bicicleta, tá? Você pode entregar, fazer entrega por bicicleta, por moto, enfim, consoante o tipo de local onde você está, o tipo de mercadoria você vai ter que entregar. Então, esse ciclo ele vai ter que chegar no consumidor final. Uma das grandes perguntas que o gestor de logística faz é o seguinte: eu terceirizo esse serviço ou eu adquiro uma frota própria, tá? E contrato funcionários para isso. Nesse caso, motoristas, pilotos e tudo mais. Existem vantagens e desvantagens de cada um dos métodos. Quem criou essas vantagens e desvantagens não fui eu, mas eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouco do que a literatura diz a respeito, tá? Das vantagens de você ter frota própria e das desvantagens disso, né? Que consequentemente seria as vantagens de você terceirizar um serviço. Quais são as grandes vantagens, por exemplo, de você ter uma frota própria, tá? Um patrimônio da empresa. Então, imagine que eu tenho na minha loja, por exemplo, tá? Eu tenho carros que servem para entrega, tá? Eu tenho carros que são da minha empresa que servem para estar entregando, tá? Isso é um patrimônio meu. Existem algumas vantagens, tá? Vamos tentar entender um pouquinho quais são elas. Primeiro, a publicidade, tá? Isso permite que a marca da minha empresa ela circule pelas vias de transporte, ou nesse caso, por dentro de uma cidade, por exemplo. Isso aumenta a publicidade do meu negócio, o que, consequentemente, é uma grande vantagem, conforme o tipo de caso. Isso facilita o controle, tá? Então, tem a possibilidade de comandar a qualidade do serviço do início ao fim. Isso significa que o quê? Eu não estou precisando terceirizar alguém, não. Eu tenho total controle sobre o processo de distribuição, porque aquilo é meu, tá? Pertence à minha empresa. Então, eu consigo controlar todo o processo do início, desde a hora que determinado caminhão, por exemplo, for carregado, até a hora que entrega para determinado cliente, tá? Quando eu terceirizo esse serviço, eu perco um pouco desse controle. Eu contrato
uma empresa que vai fazer esta entrega, que seja, enfim, essa distribuição, mas eu perco a capacidade de controlar tão detalhadamente cada fase do processo. Uma vantagem também existe na frota própria, digamos, né, criar um patrimônio de frota de veículos, seria na flexibilidade, tá? Ou seja, a capacidade que eu tenho de adaptar minha frota às necessidades de transporte, quer seja horários, volumes, enfim, com decisões tomadas internamente. Eu tendo essa flexibilidade me permite, como o próprio nome diz, ser mais dinâmico, ser mais flexível, e eu posso controlar sozinho dentro da minha empresa. Eu não preciso estar contactando ninguém para estar suprindo essa necessidade. Se eu tenho frota própria, eu tenho total liberdade de fazer isso. Outra vantagem é a comunicação. Então, o relacionamento é direto com os clientes. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal negativa, mas já teve momentos que eu comprei produtos pela internet, por exemplo. Esse produto é vendido por uma loja e entregue por outra loja, e eu acabei não recebendo. Acabei não recebendo. E eu entrei em contato com a loja pela qual eu paguei, mas eles dizem assim, o problema não é nosso, o problema é do distribuidor, né, que nós contratamos. Mas, em última instância, foram eles que contrataram, tá? Se fosse frota própria, eu teria um contato direto de comunicação com a loja, eu como cliente, mas eu não tive esse contato. Então, quando você tem frota própria patrimônio, isso é uma grande vantagem nesse aspecto. Agora, quais são as vantagens de você terceirizar? Hoje, mais do que nunca, é uma época que nós vivemos de muita terceirização de serviços. Porque existem muitas vantagens de você terceirizar alguns serviços que não são fulcrais, que nós falamos, né? Que não são o cerne, o central do meu negócio. Isso geralmente gera menos custo. Mas outras vantagens são o quê? Potencializa a atividade, ou seja, a atividade de entrega e distribuição, nesse caso, ela vai ser feita por uma empresa que a atividade fim é o transporte, tá? E isso potencializa o negócio, porque eu posso me dedicar apenas para o meu foco e não me preocupo com o transporte. Eu deixo que o transporte seja feito por alguém que é especializado, que é perito nisso, ok? Isso gera economia, porque muitas vezes eu reduzo as despesas operacionais, né? Eu poupo investimentos de grande porte na área do transporte. Eu não tenho que comprar carros, aviões, se for o caso, navios, barcos, não tenho que comprar caminhões, não preciso comprar carretas, não preciso pagar por mais funcionários, tá? Não preciso pagar licenciamento de trânsito, não preciso, enfim, uma série de economias que eu faço a partir do momento que eu terceirizo esse tipo de serviço. Eu pago, mas indiretamente, digamos, está mais diluído esse valor. A terceirização ela gera uma certa idoneidade, o que é muito bom. Eu usei esse termo, mas ele pode ser traduzido como confiança, né? Como transparência, digamos assim. E essa idoneidade, quando eu terceirizo um serviço para o cliente ou para potenciais clientes, gera a ideia de que a minha empresa ela é de um nível superior, porque eu apenas me foco naquilo que cabe a mim e a entrega, a distribuição ela é terceirizada, tá? E inconscientemente isso gera no cliente um aspecto de mais competência profissional, perfeito? E isso me aumenta do meu alcance, tá? Então, quando eu terceirizo, eu tenho um alcance muito maior que eu não teria caso eu tivesse apenas a frota própria. Um problema real da roteirização, quando nós falamos agora de roteirização e não de frota propriamente, pode ser definida por três fatores principais, tá? Não únicos, mas são os três principais. Quais são eles nesse caso? Decisões, objetivos e restrições, tá? A explicação de cada um deles, inclusive, vocês encontram nesse livro que está lá no portal, no material que fala da primeira semana, se não me engano. E ele fala mais ou menos bem o que significa cada um desses termos aqui, decisões, restrições e objetivos. Mas de uma forma resumida, o que nós podemos dizer? As decisões diz respeito a basicamente eu alocar um grupo de clientes, tá, que devem ser visitados, a um grupo de veículos e motoristas que eu tenho, tá? Aos meus recursos envolvidos. Eu tomo decisões com base nos recursos envolvidos na minha empresa. Tá? Os objetivos, basicamente, tá? Eles determinam o quê? O processo de roteirização visa propiciar um serviço de alto nível por custo mais baixo possível. O cliente não quer pagar mais caro, o cliente quer sempre pagar mais barato. Então, um dos objetivos da roteirização, de eu criar um roteiro, tá? Um dos pilares dessa roteirização é eu determinar um objetivo que torne com que a entrega e distribuição da mercadoria seja a mais barata possível, ok?
Para mim fazer isso, eu tenho que pensar um pouquinho também nas restrições, tá? Muitas entregas existem restrições. Que tipo de restrições são essas, professor Matheus? Ora, o clima pode ser uma restrição muito séria em alguns momentos. Outros custos oriundos de situações imprevistas. O custo associado à doença de um motorista, tá, que pode encostar a ele. O tempo imposto pela entrega. Então, se uma loja promete que determinado produto vai ser entregue em 10 dias, tá? Em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, país grande, em qualquer lugar do Brasil, 10 dias. Então, uma restrição que eu tenho é de tempo, tá? Se eu não tivesse essa promessa, eu não teria restrições por tempo, ok? Então, esses três fatores aqui, em maior ou menor grau, eles vão determinar muito de como funciona o processo de roteirização, ok? Agora, existem, aqui nesse caso eu coloquei com restrição. Existem roteirizações também sem restrição. O que são as roteirizações sem restrição? São aquelas que a separação dos clientes pelos diversos roteiros já foi realizada previamente e a questão do tempo já não existe, tá? Então, eu sei qual vai ser o tempo de entrega de cada um deles, perfeito? Então, previamente, eu já sei como que vai funcionar essa entrega, essa sequência de entregas, pelo menos. Dificilmente você vai trabalhar com uma entrega única, nós vamos falar disso depois, sobre quando falarmos de métodos, tá? E isso facilita as coisas, porque eu não tenho restrições, tá? Eu tenho mais liberdade. Nesses casos, então, o problema que resta resolver é encontrar a sequência de visitas que torne mínimo o percurso. Para mim, não gastar tanto tempo e não gastar tanto dinheiro, propriamente dito, né? Recursos materiais, até mesmo falando. Sobre esta determinação da sequência de visitas, existem alguns métodos, tá? Nós falamos de construção de roteiro, vamos falar sobre ele hoje e também vamos dar um pouco de continuidade na semana que vem. Mas como é que funciona basicamente esse método de construção de roteiro? A sistemática mais simples, tá? Mais simples é eu ligar um ponto de entrega ao vizinho mais próximo. O que isso significa? Eu tenho vários pontos, né, de entrega, por exemplo, fazer um exemplo aqui para vocês. Nos slides seguintes vão ter outros exemplos, tá? Então aqui eu tenho vários pontos de entrega, ok? E vamos supor que começa por aqui, neste, tá? A ideia geral é que ao longo desse processo, se eu tiver que voltar para cá depois, eu consiga cumprir todos os caminhos, tá? Entregando todos os caminhos em tempo hábil, tá ok? Para que depois eu volte para onde eu já estou. Mas existem métodos que fazem com que eu escolha o caminho certo ao menor custo possível. E é sobre esse método que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Uma maneira mais simples, então, como eu comentei, é ligar o ponto vizinho mais próximo, mas nós vamos falar um pouquinho, essa aqui seria a maneira mais simples, tá? Nós vamos falar de algumas maneiras um pouco mais complexas, quando eu tenho limitações geográficas maiores, tá? Nesse sistema, então, do método mais simples, eu elejo um deles, né, como ponto inicial, que seja aqui, por exemplo, e depois eu procuro entre os demais aquele que estiver mais próximo do primeiro, tá? Eu tomo cuidado, então, para mim excluir aqueles pontos que eu já percorri, tá? Para não ter que repetir, né? Então eu excluo do meu mapa aqueles pontos que eu já percorri, e apesar desse não ser o método mais eficaz, ele costuma fornecer uma solução mais rápida, tá? Porque eu estou entregando nos pontos mais próximos um dos outros, tá? Vocês vão ver por que ele não é o mais eficaz, porque o custo final vai ser mais elevado para a minha empresa. Vocês vão entender depois, agora, quando você citar esse exemplo aqui. Um método de roteirização é o que nós chamamos de inserção do ponto mais distante, tá? Esse exemplo que eu vou citar aqui para vocês, ele foi determinado por um professor da Unesp, e que eu acho, enfim, eu achei muito interessante esse exemplo que eu encontrei na internet e eu vou repassar esse exemplo aqui para vocês. Então, como é que funciona? Então, é a distribuição de determinados produtos para 6 clientes, tá? O método de inserção do ponto mais distante, ele é diferente desse anterior aqui, que é do ponto mais próximo. O ponto mais distante eu começo sabendo que eu tenho 6, nesse caso que são 6 clientes, tá? Então, eu tenho 6 pontos. E eu vou começar daqui do 1, tá? Esse é meu headquarter, digamos assim, o meu esquadrão, né? Eu vou começar aqui do 1. E a partir desse daqui, eu vou determinar o ponto mais distante, tá? Qual que é o ponto mais distante nesse caso? Se eu pegar esses 6 pontos, seria o ponto 4. Então, o ponto 4 seria o mais distante. Então, eu procuro o ponto mais distante inicial e crio uma linha entre esses dois pontos distantes, tá? Eu ligo esses dois formando o início do meu itinerário.
Em seguida, eu busco o ponto mais distante do roteiro inicial já montado, tá? Nesse caso, vai ser o ponto 5. Sendo então a sequência, né, do itinerário parcial 1, 4 e 5, ou seja, eu saio daqui, tá? Venho para cá, para o 4, e o segundo ponto mais distante, então, seria esse daqui, 5. Perfeito? Então, já tem uma sequência mais ou menos montada. E está lá os meus 6 clientes distribuídos. Esse método de montagem, vocês vão ver que ele é muito eficiente na questão de custo, tá? Dentre os pontos não incluídos então no roteiro, busca-se novamente o mais distante das ligações que formam o roteiro parcial. Tá? Nesse caso, vai ser o cliente 3, ok? E assim eu vou formar um itinerário que vai ser 1, 3, 4 e 5. Enquanto antes estava esse itinerário aqui, tá? A partir do momento que eu estou no 5, eu vou fazer o quê? Vou buscar o ponto mais distante que já não esteja incluído. Então, vai ser o 3. Por que eu não passo uma linha reta por aqui entre o 5, por exemplo, e o 3? Porque eu sei que eu saí de um ponto, que eu vou ter que voltar depois, ok? Então, o que ele passa, qual que é a sequência que vai se tornar esse meu trajeto? Vai ser do 1 para o 4, para aquele que é o mais distante, para esse daqui, tá? Imagine que esse aqui seria a volta se eu não tivesse que atender esses outros 2 clientes. Como eu tenho mais 2 clientes, então, eu repito a operação, e note que o ponto mais distante agora é o cliente 6, que está mais próximo do arco 1 e 5. Então, agora o meu itinerário passou a ser como? Estou ligando mais um cliente. 1, 3, 4, 5 e 6. Perfeito? E o 2 onde é que está? Por último, eu ligo o 2 aqui, no caso. Veja que não é o último que vai receber necessariamente. Tá? Eu numerei cada ponto de acordo com a sequência de entrega. Tá, ok? Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas eu fiz essa numeração e essa distribuição para vocês verem como que é montado inicialmente. Tá? Então, finalmente, o ponto 2, que é o restante, que é o cliente 2, ele está mais próximo do arco 1 e 3, então ele é inserido nesses 2 pontos, completando assim o roteiro, que passa a ser, então, a hora que eu sair com aquele caminhão, ou com a moto, ou com um navio, ou com um avião, enfim, e eu já tenho esses 6 clientes, eu montei esse roteiro e ele ficou formado dessa forma aqui, usando esse método ponto mais distante. Então, seria, sai daqui, vem para cá, entrega, vem para cá, para cá, para cá, para cá e depois retorna para o seu local. Esse torna-se o método mais eficiente quando eu trato de custo. Perfeito? Esse modelo que eu vou colocar aqui agora para vocês está inclusive num livro lá no AVA de vocês, está no portal. Esse exemplo aqui eu acho muito interessante porque tá? É uma representação então esquemática de uma rede de autoestradas entre Amarillo, né, nos Estados Unidos, e Fort Worth, né, ambos nos estados do Texas, com os respectivos tempos de ligação rodoviária, tá? Então, aqui, todas essas unidades aqui são de tempo, tá ok? Isso aqui são unidades de tempo, nesse caso em minutos. Então, eu posso traçar um trajeto, né, um ou mais trajetos, imaginando que eu tenho uma origem, tá ok? Esse ponto de origem aqui, e eu tenho um destino final. Algumas pessoas dizem que a maneira mais perto de eu ligar 2 pontos é fazendo uma linha reta entre eles, ok? Aqui, como não tem como fazer uma linha reta, eu vou ter que seguir pela estrada, não tem como passar pelo meio do mato, digamos assim, eu vou ter que ver qual vai ser a estrada que mais vai compensar nesse caso. Eu vou traçar 2 maneiras. Uma delas, que é esse caminho azul aqui, eu levaria, se eu considerar que cada uma dessas unidades aqui é unidades de tempo, tá? Então, cada trecho desses são tempos. Então, eu levo 384 minutos, isso equivale a mais ou menos 6 horas e 24 minutos, tá ok? Então, quando eu considero o tempo, esse caminho aqui vai me fazer levar 6 horas e 24 minutos. Este outro caminho aqui, perfeito, que passa aqui pelo centro, no caso, vai chegar no mesmo ponto, mas ele vai levar 414 minutos, num total de mais ou menos 6 horas e 54, tá? Então, aqui eu tenho uma diferença de praticamente 30 minutos de uma da outra, né? 6, 24, 34, 44, 6 horas e 54 minutos. Eu tenho mais ou menos uma diferença de 30 minutos. Perfeito? Considerando esses tempos. Ora, o que vai me fazer pensar nesses 30 minutos? Eles são significativos para o meu transporte? Sim ou não? Tá? Se não forem, talvez valha mais a pena eu pensar,
Se esses 30 minutos não forem significar nenhum custo a mais, quer seja de mão de obra, quer seja, enfim, né, de combustível, qualquer coisa que seja, eu vou tentar ver qual estrada que vai compensar mais, né, qual trajeto, se existe algum trajeto que tem pedágio ou não, enfim, são vários fatores que eu vou levar em consideração. Esses fatores são as implicações, tá? É o que eu penso na hora de escolher entre determinados trajetos que eu possa vir a seguir. O tempo envolvido, nesse caso, já vi que a diferença de 30 minutos poderia ser uma diferença de 1 hora, 2 horas, ou 3 horas ou mais, aí já se torna mais significativo. O relevo do trajeto, isso tem implicações muitas vezes quando eu transporto cargas, porque se for um relevo muito acidentado, o custo do transporte ele é mais caro, gasta mais combustível, existe depreciação maior do veículo. O clima, né, se tiver implicação do clima, de repente eu sei que antes de sair de viagem aqui, eu sei que por esse lado aqui está nevando nessa cidade, mas por aqui eu tenho um tempo bom, tá? Então eu vou escolher aquela que tem um tempo bom. É um fator que eu levo em consideração. Pode ser um fator. O combustível, tá? Isso nem se fala, na semana que vem vamos falar um pouco melhor sobre isso. O tipo de carga, a existência de pedágios, enfim, outros fatores podem determinar se eu escolho por um caminho ou por um outro na roteirização. Perfeito? Para um bom planejamento, de certa forma, eu tenho que fazer alguns questionamentos. Quais são eles? Primeiro, de que maneira as entregas devem ser carregadas para formar as rotas, tá? Eu tenho que respeitar alguma sequência, tá? Qual que é a restrição de sequência? Quais são os prazos que estão deliberados dentro dentro da rota que eu estou estabelecendo, tá? Esses pontos. É algo que eu tenho que considerar, tá? Como é que eu vou fazer essa entrega antes de fazer a entrega propriamente dita. Isso vai estar dentro do meu planejamento, tá? Segunda pergunta que eu faço: qual a melhor sequência de entregas para atender os clientes com menor custo? Ok? De maior ou menor regra, eu quero sempre diminuir o custo da minha entrega. Perfeito? E existe uma maneira para fazer isso, tá? Principalmente quando eu tenho mais de 5 pontos. Então, quando eu tenho mais de 5 ou 6 pontos, naquele exemplo que eu citei anteriormente, a ligação do ponto mais distante costuma ser a mais eficaz na redução do custo, tá? Pode ter outras implicações, de tempo, enfim, vários aspectos envolvidos, mas a questão do custo ele costuma ser uma das mais eficazes. 3. Quais são as rotas, né? Quais rotas devem ser atribuídas a quais tipos de veículos? Nem sempre eu posso usar carro, nem sempre eu posso usar caminhão, nem sempre eu posso usar moto. Que tipo de mercadoria eu estou transportando e que tipo de veículo eu vou necessitar para cumprir determinado tipo de rota, tá? Se eu tiver que fazer uma entrega daqui para o México, por exemplo, eu sei que de moto e de carro eu não vou. Eu vou ter que colocar num navio ou num avião, por exemplo, tá? Eu tenho implicação de tempo, eu quero fazer no menor tempo possível, então vai ter que ser de avião. Isso tem custo também. Posso transportar no avião ou não posso? Isso tem implicações muito grandes dentro do meu trabalho logístico. Eu tenho que pensar que tipo de veículo eu vou utilizar. Qual o melhor veículo para atender às necessidades do cliente, tá? Isso está associado a essa questão aqui também, para ver se um respeita a rota de outro propriamente. Então, o cliente mora no local que ele pode receber por caminhão? Sim ou não? Enfim, às vezes eu tenho que entregar só por moto ou de bicicleta, mesmo propriamente dito. Então, é algo que eu posso levar em consideração antes, né, no meu planejamento da roteirização. E por último, qual a sequência de entrega deve ser estabelecida para atender a restrição de tempo imposta pelo cliente, tá? Assim como eu comentei anteriormente aqui, o tempo é um dos fatores primordiais na entrega. As pessoas não querem perder tempo. Então, eu tenho que estabelecer um planejamento que respeite a restrição de tempo imposta por um ou mais clientes que possam ter, tá ok? Aqui eu cito alguns fatores que influenciam os custos em transporte, tá? Apesar de que sobre isso daqui nós vamos falar com mais propriedade na semana que vem, tá? Na semana 2, no caso. Vou até marcar aqui. Por quê? Porque eu separei um material já mais específico que fala sobre custos, tá? Vamos falar muito sobre o que custa mais, o que custa menos. Então, vou deixar para falar um pouco melhor sobre isso na semana que vem, ok? Por último, então, eu tenho algumas tecnologias que me ajudam para realizar as entregas. Quem de vocês aqui tem celular? Todo mundo tem, tá? E no celular hoje eu tenho um aplicativo chamado Google Maps, por exemplo, que eu posso usar até online. Ele me dá um mapa do mundo todo e pode me ajudar, inclusive, para me deslocar em qualquer cidade do mundo, mesmo se eu
ter estado lá antes, tá? Eu nunca fui para Tóquio, por exemplo, no Japão, nunca estive lá, mas eu sei que eu conseguiria dirigir muito bem, graças a algumas tecnologias que eu tenho associadas. Ora bem, essas tecnologias podem ajudar muito na roteirização, tá ok? Mas eu não vou falar aqui de Google Maps, tá? Eu não vou falar de softwares abertos, apesar de que alguns desses que eu vou citar alguns exemplos, eles permitem o uso gratuito durante algum tempo, mas eu vou falar de alguns softwares pagos, mas que são desenvolvidos especialmente para peritos em logística, tá? Então não são coisas que você colocaria simplesmente no seu carro, não. São para entregas, são grandes entregas, existe toda uma esquemática de roteirização. Eu vou dar alguns exemplos de softwares para vocês e como que eles podem ajudá-los, perfeito? Ah, algo que ajudam, né, esses softwares, basicamente, seria o planejamento prévio das rotas, ok? Para que serve isso, basicamente? Isso vai otimizar o tempo de viagem e as despesas com combustível. Então, eu posso elencar lá clientes que devem ser recebidos, que devem ser visitados para entrega, e o software pode fazer o cálculo do quanto de combustível que eu vou gastar por cada rota que eu for seguir, tá? Isso é um grande aliado no meu planejamento de roteirização. Me ajuda no prazo, tá? A utilização do software, ele traz muito benefício para isso, porque ajuda a manter, inclusive, o cliente informado dos prazos de possíveis atrasos, inclusive, né? Existe monitorização de prazos, por exemplo, que a empresa faz, que o próprio cliente, sem ter recebido o produto ainda, mas com um código de rastreio, pode verificar aonde que está a sua encomenda, tá? Inclusive sobre circunstâncias de deslocamento. Então, alguns softwares podem facilitar esse processo, é uma maneira como a tecnologia pode ajudá-lo. A localização, tá? O cliente pode saber se o objeto, onde é que estão, basicamente, os pedidos dele. O acompanhamento, tá? O acompanhamento da frota ele diminui o risco de roubo de carga, né, bem como problemas de acidentes em áreas de comunicação prejudicada. Então, quando eu tenho algum tipo de software que ajuda nessa roteirização, e eu tenho, eventualmente, na minha empresa 10 caminhões, eu tenho uma transportadora que tem 10 caminhões, por exemplo, esse software pode me dizer onde que está cada um desses caminhões, se algum deles sofreu um acidente ou não, se está parado, eu consigo ter esse acompanhamento. Se não fosse essa tecnologia, eu não saberia onde que estão e o que estão fazendo. Perfeito? E permite também atualizações, como é óbvio. Eu posso ver o clima, como é que está o clima em determinado local, o trânsito, como é que está o nível de trânsito, quanto tempo que está previsto para realizar uma certa quilometragem, tá? Tudo isso ele pode me ajudar, inclusive para me colocar alguma mudança de trajeto que é imprevista. Aqui eu coloco para vocês alguns exemplos de softwares, tá? Nesse caso, esses 4 exemplos, o IntelliRoute, tá? Ele é um software que funciona, né, funciona através de GPS, no caso, e ele facilita, além de simplesmente ser um GPS, propriamente dito, tá? O GPS significa Global Positional System, né? O sistema de posicionamento global. Mas ele, além de funcionar simplesmente com o GPS, ele facilita a geração de rotas, tá? Com todos aqueles aspectos que eu citei anteriormente, com base no tipo de clima, no tipo de carga, nos pedágios presentes, no quanto de combustível que eu vou gastar. Inclusive, ele facilita na escolha de alguns métodos para criar rotas, tá? O mesmo funciona com o Simple Route, ok? Um outro software de rotas. O PC Miller, tá? Norte-americano, também um software de rotas. O Cobly é um outro software que é usado, no caso, para desenvolver rotas, né, para desenvolver roteirização. Então, esses são exemplos que a população, entre aspas, comum não utiliza, tá? Então, para quem que são voltados esses softwares? São empresas de logística, tá? Pessoas que trabalham com a logística, com roteirização, com distribuição de produtos, perfeito? Além disso, eles facilitam, inclusive, para a geração de banco de dados, ok? E isso pode manter vários métodos de rota. Então, se eu tenho uma empresa que trabalha com muita entrega, e eu tenho um software esse software, à medida que eu vou alimentando ele com os dados das minhas entregas, ele começa a gerar informações para facilitar futuras entregas, tá? Com base no tipo de produto, nos gastos que eu tenho, no tempo envolvido, tá? Então, além do tempo e da distância, que são os principais fatores que eu considero, ele pode considerar pontos a mais, né, na criação de roteiros, tá ok? Por último, eu dou um exemplo para vocês aqui, para vocês que
que eventualmente gostam de jogar videogame, né, no computador, nesse caso aqui é um jogo de computador, existe um jogo chamado 18 Wheels of Steel, né, que são 18 rodas de aço. Esse jogo ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, tem várias versões, né, e ele é de caminhões. E o mais interessante desse jogo aqui, é lógico, você dirige caminhões por estradas reais dos Estados Unidos, por várias cidades, no caso, né? Aqui eu peguei algumas fotos do jogo para vocês verem. Você pode fazer vários tipos de entrega, mas algo que é muito interessante, você pode criar roteiros, tá? Aqui tem um mapa, como vocês podem observar aqui, tá? Ele pega cidades dos Estados Unidos e do Canadá, né? Do sul do Canadá também. Então você pode criar roteiros, você pode ter vários caminhões e ter motoristas teus, e você pode colocar que tipo de roteiro você quer para cada motorista, para cada tipo de carga, quais são os roteiros que gastam menos do que outros. Enfim, é um jogo. Ele é um jogo de computador, por isso que eu até coloquei aqui para entreter e aprender. Mas é um jogo de computador que, para quem trabalha com essa área, acaba ficando entretido, brincando e aprende muito também. Tá? Então eu deixo essa dica aí, o Wake tem Wheels of Steel. Eu não sei se ele está disponível para download gratuito, mas a versão de demonstração dele sim. Então você pode jogar em casa tal, e brincar um pouquinho, e você vai aprender como que funciona na prática, tá? Então ajuda você até a entender um pouquinho como que funcionam esses softwares que eu citei aqui anteriormente, na prática jogando esse joguinho, tá ok? Turma, para o próximo encontro, então, nós vamos aprender a calcular alguns custos associados ao transporte, né, que foi o que eu comentei anteriormente. Vamos deixar para o próximo encontro. Vamos falar um pouquinho sobre como diminuir esses custos aqui. Vamos conhecer as diferenças que existem no sistema logístico entre o Brasil, tá, e países desenvolvidos. Por que isso? Porque vale a pena nós aprendermos com quem faz logística muito bem feita. E nisso vocês vão ver as implicações que existem no sistema brasileiro de entregas, de logística, para outros locais, e vocês vão ver que tem muito a ser desenvolvido. E quem precisa desenvolver isso, professor Matheus? São os políticos? São os governantes? Não, são vocês, alunos, tá? Alunos de logística que a partir dali que começa a ideia para o desenvolvimento. Então, nós vamos fazer uma comparação entre Brasil e outros países para vocês terem uma noção de como que é feito a logística em países bem desenvolvidos. E vamos também aperfeiçoar um pouquinho o conhecimento sobre roteirização, tá? Assim como nós falamos hoje do método da ligação do ponto mais distante, vamos falar de outros métodos também, tá ok? Turma, estou dentro do horário ainda, então agora me coloco à disposição, então, para dúvidas, perguntas, comentários. Fica à vontade agora, abra o microfone, faça qualquer comentário, alguma pergunta. Para mim o cotidiano, eu trabalho com isso, eu trabalho numa empresa de transporte, a gente puxa madeira, então muita coisa que você falou aí eu vejo no cotidiano, né? Aham, Questão de suas rotas que são mais eficientes, consumo de combustível, essas coisas, tempo, sim. é bem complexo. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu achei que era só colocar Só madeira em cima entregar. do caminhão e levar para a fábrica, mas hoje em dia eu vejo que é muito complexo, sim, tem muitas etapas. Depende de muita coisa, que nem o nosso transporte é florestal, então depende de coisas que a gente nem está ao nosso controle, como o clima. Então, se o clima Exatamente. estiver bom, a gente trabalha muito bem, mas o clima como está agora, então acaba sendo difícil, sabe? Mas é E, bem não, é complexo. interessante esse teu comentário que você falou do transporte florestal, que é um tipo de carga, né, que é diferente de outros, né? Então, para você ver que isso não se aplica, a mesma regra não se aplica para todos os casos, né? Por isso que vale a pena, que eu citei na aula, dos vários fatores envolvidos, né? Você falou do clima, mas um clima ruim, por exemplo, num transporte florestal, além de você, enfim, não conseguir realizar o trabalho muitas vezes, porque você vai ter que entrar no meio do mato com tratores e caminhões, e às vezes com chuvas não tem como fazer isso. Isso tem implicação no tempo, né? E se tem implicação no tempo, tem implicação no cliente, porque o cliente espera um determinado tipo de produto, né? E tem implicação no custo também. Então, para você ver como essas esferas estão todas envolvidas, né, na hora de você fazer o planejamento. E também vai de você estudar o teu cliente, onde você vai puxar madeira, então isso, até o tipo do caminhão que você vai usar. Sim, são vários fatores, não é tão simples como parece. Só trazer uma. Exatamente. Vai da É, disposição do cliente também. Se o teu cliente a gente tem várias operações, né? Tem
lá em Jaguariúna, tem muitos lugares aí pelo Brasil. Tem lugar que, faça chuva, faça sol, você consegue ter uma condição de trabalho. Aqui, na onde a gente, para o West Rock, a gente presta serviço, então já é complicado, sabe? Então vai muito também do teu cliente. Você depende, muitas variáveis, assim, é um Uhum. negócio muito incerto, sabe? Não é que nem no transporte rodoviário. Exatamente. Nessa, como você falou que você já sabia de algumas coisinhas e tal, essa aula de hoje pode acrescentar alguma coisa a mais para você? Para o teu trabalho propriamente? Ah, com certeza, né? Tanto tô fazendo o curso também por causa disso, né? Tem coisas assim mais técnicas, coisas assim que eu não sei, né? Então eu tô começando Uhum. agora, assim, é um caminho totalmente novo, assim, pra mim, né? Descobrindo. Pois é, eu até aproveito então o comentário. Acessem, né, com vontade aquele material no portal no AVA, porque ele é muito completo. Né? Aqui nós temos esses dois encontros, eu consigo trazer o essencial e vocês vão ver que muitas coisas que eu estou trazendo não estão lá iguais, né? São muitas coisas parecidas, do mesma disciplina, obviamente, do mesmo teor da conversa, mas as informações são diferentes. A abordagem é diferente, digamos, né? Então, complemente a leitura de vocês, principalmente naqueles conteúdos dos livros, os desafios, né? Faça os desafios com as ideias de vocês, porque isso vai ser muito importante para vocês aprenderem, porque aí você sai com uma bagagem muito boa e somado com essa aula aqui, você sai mais ou menos bem preparado para o mercado de trabalho, né? Que o teu caso já está trabalhando com isso, mas você sempre se depara com alguma coisa nova para estar encarando, né? Sim, sim. Tem que correr atrás, né? Só ficar estagnado não vai dar certo. Perfeito. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Mais algum comentário, alguma dúvida, turma? Não, tudo tranquilo? Everton, Matheus, Cassiana. Tô tranquilo, professor. Perfeito, então, turma. Bom, então, de minha parte é isso. O Matheus, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade, meu xará. Eu digo que, então, esses slides eu vou estar enviando também para vocês, né, como foi da vez passada. Então, no final da disciplina, vocês vão estar recebendo. Se vocês quiserem jogar, então, aquele joguinho ao longo da semana e na semana que vem, comentar qual foi a experiência de vocês, né? É o 18 Wheels of Steel, né? 18, é o número do inglês, 18 Wheels of Steel. E, e esse joguinho vai bem bacaninha de jogar, até por sinal, acho que vocês vão gostar. E aí, na semana que vem, nós temos mais informação nesse mesmo horário, né? Então, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Perfeito? Professor Gilmar, quer fazer algum comentário também? Não, não, só dar uma boa noite para o pessoal aí, né? Então, nós estamos iniciando esse mês aí, essa primeira semana de aula, damos continuidade na próxima semana, então, verifique os desafios, vão acompanhando o conteúdo lá para a semana que vem. É isso, Matheus. Muito obrigado pela aula. Pessoal, uma boa noite para vocês. Valeu, boa noite. Boa noite, Boa turma. noite. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite.